Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos retomar mais uma vez um tema que é fundamental, que eu amo, que é o tema da liderança. Por quê? Porque uma boa liderança é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E uma boa liderança faz as coisas acontecerem. E não só faz as coisas acontecerem, coisas boas acontecerem, mas faz essas coisas boas acontecerem da maneira correta. De uma maneira em que as pessoas dessa equipe estão motivadas, estão unidas no mesmo propósito, estão satisfeitas, são respeitadas, enfim, que as metas que eram desafiadoras são alcançadas, que os sonhos são realizados. Ou seja, uma boa liderança, um bom processo de liderança traz satisfação, alegria, realização. Por isso que a gente vai tratar nesse tema, e como a gente começou no vídeo anterior, a pergunta que nós vamos tratar e vamos responder é: por que este líder é ruim? Porque se existe uma boa liderança, também existe uma má liderança. E esses vídeos servem para a gente estar se analisando, se você é um líder, pensando em de que maneira eu estou sendo um bom líder, ou será que eu estou com essas características que fazem um líder ser um líder ruim. A gente vai começar a tratar desse assunto, mas eu quero te convidar a curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Sempre a gente vai estar trazendo coisas para te ajudar a viver uma vida bem sucedida, bem realizada aqui na terra, mas também com a aprovação de Deus que está no céu e te ama e quer o melhor para a tua vida, tá bom? Então vamos então tratar sobre o tema: por que este líder é ruim? E a gente trata lembrando do que a gente falou da outra vez. Como é que eu vou avaliar se um líder é bom ou é ruim? Será que é porque eu gosto dele? Será porque ele torce pelo mesmo time de futebol que eu? Será porque ele facilita as coisas para mim? Será que eu gosto da maneira como ele conduz os processos? Ou enfim, pelos benefícios em geral que eu posso ter por causa do que ele faz? Não, eu tenho que ter alguns critérios para isso. E como a gente mencionou da outra vez, nós vamos nos basear no livro Bad Leadership, de Barbara Kellerman, onde ela apresenta duas áreas, duas características principais que nos indicam se um líder é ruim. A primeira nós tratamos no vídeo passado, você pode clicar aí no link e acessar e assistir, que é justamente o lado da falta de ética. Um líder ruim é aquele líder aético, que não se comporta dentro da expectativa da ética da sua realidade, que não observa questões morais. Nós vimos algumas características de um líder desse tipo. Por exemplo, a mentira é uma coisa que fragiliza e torna aético qualquer líder. A corrupção, o roubo, infringir leis, burlar questões legais claramente estabelecidas. Um líder que tem essas características da corrupção, do roubo, ele é um líder aético, ele não é um líder bom, ele é um líder ruim. E vimos ainda também a questão do assédio, que se dá em diferentes áreas, mas é justamente nesse relacionamento com o seu liderado. É ele ir além, ele quebrar padrões éticos, padrões morais, para forçar o seu liderado a alguma coisa que não é da vontade dele, que não é nem próprio. Nós vimos então essas questões e vimos até exemplos bíblicos, um exemplo bíblico relacionado a um líder que tinha realizações, mas era aético, foi aético em um momento da sua vida. Isso trouxe consequências muito ruins. Mas a gente quer falar hoje sobre a segunda característica que torna um líder ruim. E a gente, como eu falei antes, a gente analisando isso, a gente começa a trazer para a gente, ou talvez analisar o nosso líder, ou os diferentes líderes que a gente tem em diferentes contextos, para avaliar até que ponto esse líder realmente é um líder bom, ou ele tem essas características que tornam um líder ruim. A segunda característica que torna um líder ruim é quando esse líder não é efetivo. A inefetividade. Ora, um líder, se ele existe, se ele está colocado dentro de um grupo, ele tem um grupo de liderados, ele tem algo para produzir, algum tipo de resultado ele precisa apresentar. Porque se esse grupo, se esse conjunto de pessoas, eles não precisam que nada seja mudado, que nada seja transformado, que nada seja melhorado,
não existe motivo para se ter um líder. O papel do líder é necessário quando existe uma mudança, uma transformação, quando existe um futuro melhor a ser perseguido, a ser alcançado. Por quê? Porque o hoje não está atendendo às expectativas desse grupo ou da realidade no qual eles estão. Um líder, ele precisa apresentar resultados, faz parte do processo desse líder. E não adianta, então, ele simplesmente ser um líder que é ético nos seus relacionamentos, é ético na maneira que ele conduz o processo da liderança, se ele no final do dia, no final do prazo devido, ele não consegue apresentar os resultados que se esperavam dele como um líder. Gente, é óbvio que existem questões de tempo, de processo para que esses resultados apareçam, mas eles precisam aparecer. Senão, esse líder não vai ser efetivo, vai ser um líder inefetivo, e um líder que não apresenta resultados é um líder ruim. Vamos pensar então nas questões ligadas a esse líder. Por que ele não apresenta resultados? Veja bem, existem várias questões e vários prismas pelos quais a gente pode analisar isso. Uma das questões pode ser até perfis do seu próprio traço, da sua própria personalidade. De repente existem questões dentro da característica pessoal desse próprio líder que se constituem em dificuldades, em impedimentos que vão atrapalhar o processo dele de liderança para se chegar naquele resultado. Por exemplo, existem desafios que eles não são resolvidos de um dia para o outro, de uma hora para o outro. Leva tempo. Às vezes é preciso ser feito um trabalho grande com a própria equipe para que essa equipe, esse grupo esteja preparado para juntos trabalharem e chegarem ao resultado que se espera. E aí o relacionamento às vezes se torna difícil. Conseguir capacitar essa equipe até que ela esteja pronta para dar o resultado toma tempo, e às vezes necessita confronto interpessoal, necessita usar muito da comunicação, necessita saber lidar com o grupo, saber comunicar, que é um dos pontos chaves para quem quer ser um líder. E nesse processo, por uma característica talvez do líder não ser um bom comunicador, não estar disposto a se relacionar com as pessoas, o seu traço é um traço muito introspectivo, ele não gosta de se expor e de motivar, isso acaba sendo um impedimento no sentido de mobilizar essas pessoas. E talvez ainda, eu gosto de acrescentar, uma falta de perseverança. Existem pessoas que não têm esse perfil de, uma vez que definiu uma meta, de continuar sendo persistente, perseverante, até chegar naquele local. Se essas características estão ausentes no líder, isso se constitui, sem dúvida, numa dificuldade que vai impedir que os resultados sejam alcançados. Esse líder, por causa de traços pessoais, não vai ser efetivo, não vai dar resultado, e por ser inefetivo, vai ser qualificado como um líder ruim. Que outro elemento, então, a gente poderia citar que dificulta, que atrapalha o líder no sentido dele ser efetivo? A gente pode falar, por exemplo, sobre a falta de preparo e de experiência dele dentro daquela área, daquela atividade na qual ele precisa apresentar resultados. Gente, a questão do tempo, a questão da experiência em realizar uma tarefa ou estar envolvido no processo, sem dúvida ela conta muito. É claro que um líder, muitas vezes ele precisa de características, de habilidade de um gestor, mas o conhecimento, a expertise em relação àquela área específica é fundamental. Um líder que é colocado nessa posição por algum motivo, precisa conduzir esse grupo, mas desconhece os detalhes, até as questões técnicas ligadas ao tema no qual ele precisa, ou a área na qual ele precisa dar resultado, ele vai ter muita dificuldade. Vamos imaginar um exemplo hipotético. Digamos que um militar experiente, com muitas realizações, serviços de excelência prestados para sua companhia, para sua área, ele de repente é deslocado para ser o líder de um grupo de nerds, aquelas pessoas que são ligadas em tecnologia, que vivem aí conectadas, vivem nos computadores, e esse militar que estava acostumado a lidar com militares, com um sistema muito hierárquico, com uma estrutura bem rígida até em termos de conformidade, em termos de se cumprir ordens e se seguir certos protocolos, ele começa a lidar com um grupo totalmente diferente. E esse militar agora é líder de um grupo de nerds que precisa entregar um programa de computador. Você não concorda comigo que, primeiro,
provavelmente ele vai estar numa área que é diferente da que ele tem vivido, que ele tem experiência, que ele tem desenvolvido a sua carreira, que é a área de informática e lidando com um grupo bem específico já, com vivências nessa área. Não é mais o pessoal que ele liderava antes. Ele, apesar de ser uma pessoa experiente na sua área de trabalho, uma pessoa que já realizou muitas coisas, nesse momento ele vai ter que se preparar, ele vai ter que desenvolver uma competência, porque a realidade é outra, a realidade mudou. Eu estava lendo um livro e ele trouxe uma frase muito interessante no sentido da nossa necessidade da gente ter conhecimento das coisas e como isso impacta a nossa liderança, porque conhecimento é uma das bases de poder de um líder. Ele diz, today a reader, tomorrow a leader, que significa hoje um leitor, amanhã um líder. Aquela pessoa que está lendo, que está se preparando, que está estudando hoje, ela vai começar a ter uma bagagem de conhecimento, de informações que vai permitir transformar essas informações num conhecimento útil para ser aplicado nas diferentes situações, dos diferentes desafios. Parte do papel do líder é conseguir ter claramente a visão de onde esse grupo vai e trabalhar com esse grupo para se chegar até aquele local, para se obter esse resultado. E quanto mais informações você tiver, eles te capacitam a ter conhecimento sobre a situação e, em cima disso, buscar propor caminhos, resultados que vão permitir que essa meta seja alcançada. Então, essa falta de experiência, de conhecimento, de expertise para lidar com as situações na área específica onde o líder tem que produzir resultados é um dos elementos que podem torná-lo inefetivo, tornando então ele um líder ruim. Agora, um ponto importante que eu gostaria de mencionar é justamente a necessidade de um processo de compartilhar conhecimento, expertise e assim formar novos líderes, formar pessoas preparadas para conduzir liderança, inclusive num processo de substituição de um líder que já existe, que já está estabelecido. Eu já ouvi alguém falar que quando um líder chega num local, ele deve a partir daí começar a já preparar o seu sucessor. E isso é muito importante, porque imagina que tragédia é uma mudança de liderança na qual o novo líder não tem conhecimento, não tem experiência, está despreparado para manter o sucesso obtido ou ir, na verdade, além do que já foi conquistado e conduzir esse grupo, essa organização, essa igreja, essa família a um local muito mais elevado do que se imaginou. E daí eu vou mencionar uma palavra que é um pouco da moda, e eu particularmente não sou muito fã das palavras da moda, porque a moda vem e vai, mas é preciso de alguém que possa interagir com uma pessoa que tem potencial de liderança e ir preparando ela, ser um mentor, trabalhando nessa pessoa, investindo nela, compartilhando experiências para que ela possa ir expandindo seus horizontes, para que ela possa assimilar informações, conhecimento e a partir daí estar mais preparada para quando o momento chegar, ela poder desenvolver a liderança com excelência, ser um bom líder. Ainda pensando nesses elementos que tornam um líder inefetivo e por isso ruim, uma outra questão é como esse líder traça, como ele define a estratégia para esse grupo alcançar a meta, o alvo, enfim, aquilo que ele se propõe a realizar. A estratégia é aquela visão que se tem mais alta, mais elevada a respeito de uma batalha. É um termo da antiguidade que mostrava como um general via a guerra. Ele via um cenário amplo e em cima desse cenário amplo ele poderia tomar decisões e definir quais as ações seriam mais eficientes para obter o resultado que ele precisava para conquistar aquela guerra, aquela batalha. Da mesma forma, o líder ele precisa definir uma estratégia em conjunto com seus liderados para que a meta seja alcançada, para que o objetivo seja realizado. E muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de mobilização dos liderados de uma forma correta, a ausência de recursos necessários acabam gerando numa estratégia ruim. E essa estratégia ruim possivelmente ou provavelmente ela vai dar um resultado ruim. Junto com a questão da estratégia, né, mal concebida de uma maneira ruim, ainda tem outro lado da questão da implementação dela, a questão tática, na hora de colocá-la em ação, ela ser mal realizada. Você vai ver a soma desses elementos que são, lógico, uma responsabilidade do líder de conduzir, de estar influenciando os liderados para que isso aconteça da melhor maneira possível. Quando isso não ocorre, o resultado não vai vir. E o líder
por não ter uma estratégia boa, não ter conseguido desenvolver uma estratégia boa e não ter implementado, né, uma ação, uma tática de operacionalizar aquilo que foi planejado, não fazer isso de uma maneira correta, os resultados não vão vir, ele vai ser um líder não efetivo, um líder ruim. Considerando então esses 3 elementos que a gente comentou que tornam um líder inefetivo, eu queria que você pensasse no seguinte: talvez você já se avaliando, dizendo, poxa, realmente um desses pontos eu não estou tão preparado, eu não me sinto tão capaz de dar resultados, ou eu me sinto muito limitado em termos de liderança. Ou quem sabe você está lembrando de algum líder que você conhece, ou do trabalho, ou de algum outro local onde você interage, está pensando e está identificando que essa pessoa se torna um líder ruim porque ele não tem sido efetivo. Será então que porque um líder hoje ele é um líder ruim, ele não é efetivo, ele vai ser assim para sempre? Não. A não ser que você tenha um conceito de liderança ainda muito antiquado, de que o líder já vem de nascença, já com algumas características que vão fazer ele sempre ser bem sucedido. Não. Nós temos a capacidade de desenvolver sempre, em várias áreas, inclusive na área de liderança. Porque a gente acabou de ver que existem alguns elementos que faltaram dentro na vida de um líder para torná-lo efetivo naquilo que ele faz. E se a gente consegue identificar lacunas, a gente pode então trabalhar nisso para a gente se aprimorar e para sermos líderes melhores. E aqui isso nos leva para um conceito que é fundamental, muito importante, que você deve ter, e ao longo da minha vida, quando eu comecei a entender mais sobre isso, me ajudou bastante, que é o conceito da competência, que é a competência, aquela capacidade da gente conseguir realizar algo, junto com o desejo de querer fazer isso. E a competência está ligada, primeiro, uma coisa que a gente já falou, o conhecimento, aquilo que a gente conhece, as informações que a gente tem. Se eu tenho uma limitação em alguma área, eu preciso começar a conhecer mais a respeito daquela área. Se eu trabalhei sempre na minha vida e até inclusive fui um líder bem sucedido, por exemplo, numa área de negócio, mas eu fui deslocado por algum motivo para um outro tipo de atividade, onde eu desconheço a realidade, os detalhes dessa nova área de negócio, eu preciso me dedicar a conhecer, a estudar, a aprender a realidade dessa nova área, para que uma vez eu tendo conhecimento, eu comece a ter uma base melhor para avaliar as situações, para tomar decisões, para envolver as pessoas, para começar a obter os resultados e ser um líder efetivo. Conhecimento só é bastante? Não. Eu preciso saber como utilizar esse conhecimento, colocar esse conhecimento em funcionamento, em ação. Em outras palavras, ter a habilidade. Não é só saber na cabeça, né? Eu preciso saber traduzir esse conhecimento na minha cabeça em ações que vão dar resultados práticos, né, no dia a dia, e que a soma desses resultados vão fazer com que a minha equipe seja uma equipe que produz, uma equipe que tem sucesso, uma equipe que alcança as metas. E junto com esses 2 detalhes que fazem parte de competência, o conhecimento e a habilidade, eu também preciso ter esse lado interno, essa questão de comportamental, de querer fazer as coisas acontecerem. Isso se chama atitude. Eu juntar todo o conhecimento, juntar minhas habilidades e estar decidido de ir até o final, de usar aquilo que for preciso para que eu consiga, junto com a minha equipe, dar os resultados que são esperados. Eu queria fazer uma observação que é fundamental e provavelmente é responsável pela maior parte dos fracassos nos processos de relacionamento, de liderança, é a questão da habilidade para lidar com pessoas, a habilidade humana. Como é que você interage com outros seres humanos? Olha só, ferramentas não precisam de líder, máquinas não precisam de líder. Você age de uma maneira, aquele equipamento, aquela ferramenta vai reagir, obviamente seguindo as leis da física, para dar um resultado. Mas quando a gente traz como o processo de liderança é realizado entre seres humanos, é inevitável que a gente precise interagir com esse outro ser humano ou com esse grupo de seres humanos. E aí é uma área que a gente precisa muito desenvolver. A gente precisa ter conhecimento de quem nós somos,
nossa personalidade, nosso estilo, nossas preferências e também ter a empatia de olhar para as outras pessoas no nosso grupo, inclusive que pode ser um grupo muito heterogêneo, feito com pessoas de perfis muito diferentes, e eu tenho que saber gerenciar, eu tenho que saber cuidar, eu tenho que saber a maneira correta de comunicar com cada um deles, de maneira que todo mundo esteja a bordo desse projeto, que o processo de liderança aconteça da melhor maneira possível e a gente, então, juntos, a gente possa alcançar esse resultado. E aí vem o desafio, até que ponto que eu tenho melhorado a minha competência pessoal, a minha competência técnica na área que eu atuo e também a minha competência humana, no relacionamento com as outras pessoas. Na escola de liderança com excelência que eu tenho ministrado no Brasil, nos Estados Unidos, interagindo com as pessoas, esse é um dos pontos que a gente mais tenta enfatizar, chamar a atenção disso. Se você vê tanto por uma questão técnica, olhando para teorias de liderança, ou mesmo quando a gente trata de uma questão teológica, bíblica, esse elemento da relação humana é fundamental para a gente conseguir ser um líder bom, um líder efetivo e não um líder ruim. E aí eu faço a conexão com o que a gente viu no vídeo anterior. No vídeo anterior nós vimos um líder aético e a parte desse líder aético tem a ver com a maneira como ele se relaciona com as pessoas. E aqui no sentido de, complementando o que a professora Barbara Kellerman diz, o líder que vence essa barreira de ser aético e quer vencer a barreira de ser inefetivo, quando ele começa a interagir com as pessoas, estabelece a comunicação de uma maneira efetiva, sincera, focada, você vê que é um passo dado, um passo muito sólido para que esse grupo consiga alcançar o que ele precisa alcançar, produzir os resultados que ele precisa produzir. Então, gente, pensando duas coisas. Será que o líder com o qual eu me relaciono, será que ele é um bom líder ou será que ele é um líder ruim? Como é que eu vou avaliar isso? Baseado no meu gosto? Não. Ele é um líder ético. Se ele for um líder ético, ele tem muito para ser um líder bom. Se ele for um líder efetivo, se ele der resultado e ele também for um líder ético, esse realmente é o líder que nós devemos buscar ser. Por quê? Posso dar resultado, mas se eu não for ético, eu vou ser um líder ruim. Eu posso ser um líder ético, mas se eu não der resultado, também não adianta, porque um líder precisa dar resultados. E quando essas duas características se juntam, as características ruins, esse vai ser o pior líder que pode ser, um líder aético e que não dá resultado. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro do contexto do Brasil, vamos pensar em termos de líderes com grandes realizações. Que tipo de imagem vem na tua cabeça? Talvez alguns se lembrem de futebol, alguma coisa assim. Eu acho que nós seguimos tendo um vácuo de liderança na qual a gente possa olhar e dizer, caramba, que líder ético e que líder efetivo, que conseguiu dar resultados. Porque veja bem, gente, dentro do que a gente está estudando, não basta ser só ético. Um líder ser ético, não roubar, um líder não usar de assédio, é positivo, é correto, é necessário, é básico. Mas esse líder também precisa dar resultados. A gente pode ver concretamente o que está acontecendo e dizer, esse líder produz. Esse líder está mostrando para que veio e olha as provas concretas disso. Então eu creio que todos nós que somos brasileiros, acho que a gente tem que estar nessa busca. Como eu posso ser o líder mais ético possível? Com o meu liderado, com as pessoas para quem eu estou prestando a minha liderança, a organização para a qual eu estou trabalhando, mas também como é que eu posso ser efetivo, realmente trazer resultados, não para mim, mas para esse grupo como um todo, para as pessoas que realmente precisam desses resultados, resultados que a organização espera, precisa. Até porque, gente, o próprio Senhor Jesus falou, pelos frutos você vai conhecer uma árvore. Uma árvore boa, ela vai dar frutos bons, vai dar resultados bons. E nós, se somos líderes, a prova da nossa boa liderança vai ser nesse sentido. Que fruto que eu tenho dado? As pessoas estão olhando e estão reconhecendo os frutos? Seja na área da ética, seja na área da maneira moral que eu conduzo o meu processo de liderança, e seja também nas realizações. Eu estou dando um fruto bom, onde as pessoas podem olhar e dizer, olha, realmente, olha como esse líder, ele tem uma preocupação
humana com as pessoas com quem ele desenvolve a liderança e olha também como ele tem foco nos grandes resultados que ele precisa dar, ou seja, foco naquilo que realmente é a meta da organização, a responsabilidade dele como líder. Então pense nessas coisas, busque te desenvolver cada vez mais como líder, observa a realidade na qual você está inserido e te prepara, porque se você for um bom líder, coisas muito boas virão. E cada vez mais se afaste dessas coisas que podem te tornar um líder ruim, como não ser ético e não ser efetivo. Eu espero que você tenha achado interessante essas ideias, que isso possa ter ajudado a abrir a tua cabeça para você desenvolver a tua liderança de uma maneira cada vez melhor. Quero te convidar ainda a te lembrar para curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez isso e compartilha com alguém. Talvez tenha algum líder, alguém que você conhece dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto de igreja, de trabalho. Manda esse vídeo para ele, para que de repente abrir a cabeça também e vocês poderem estar crescendo juntos nesse sentido, porque a gente está aqui nessa terra para crescer, para se desenvolver, para ser cada vez melhor e mais efetivo naquilo que a gente faz. Como eu disse, liderança é fundamental para realizações grandes, coisas boas acontecendo da melhor forma e tendo muita gente motivada e contente. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe e tudo de bom.